E aí pessoal, tudo bom? Daniel aqui da QSP, tenho mais um vídeo aqui para vocês. Hoje, vocês podem estar observando aí, vocês vão ver que a gente está com uma aplicação um pouquinho diferente, tá? Deixa eu aproximar aqui a câmera para vocês, ó. Olha só o que a gente tem aqui na protoboard. Tem um microcontrolador, tá? Aí um AT89C2051, isso mesmo pessoal, um microcontrolador da família 8051. Então o vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo aí um pouquinho de nostalgia, tá? Vamos voltar aí pro passado, alguns aí uns 15, 20 anos atrás, né? Uns 10, 15 anos atrás, pessoal, e quero mostrar para vocês uma aplicação usando esse microcontrolador aqui, tá? Um microcontrolador que eu achei aí na minha gaveta, inclusive tenho bastante deles aí, né? Teve uma época aí da minha vida que eu trabalhei bastante com a família 8051. Tá? E esse é um derivado, né, da família 8051. Vocês podem observar aí que é um AT89C2051, microcontrolador de pino reduzido, tá? Tem até a simbologia da Atmel. E o quanto esse chip ele é antigo, pessoal, a gente consegue observar aqui, que eu vou dar uma aproximar com bastante cuidado aqui, ó. Eu quero que vocês observem aí que esse microcontrolador ele tem a serigrafia, né, da marcação dele muito clara. Tá aqui, ó, em branco, né, Atmel. Não sei se vocês conseguem aqui observar, né, Atmel, e aqui a numeração, né. Não se faz mais circuitos integrados com essa serigrafia em branco, né. Hoje está uma serigrafia mais escura, né. Então isso nota-se que aí é um microcontrolador, né, bem mais antigo, tá. Mas pessoal, esse vídeo quer mostrar para vocês aí um passo a passo de como a gente cria um sistema mínimo com o 8051, tá? Vou estar usando então aí na protoboard um microcontrolador. Vou fazer uma aplicação basicamente simples, tá? Onde a gente vai ligar um LED, piscar um LED, tá? Porém, pessoal, é uma aplicação que é um tutorial, então ele vai servir aí para vocês, né, um passo a passo de como você cria um projeto. A gente vai usar aqui uma ferramenta aí muito tradicional, que é um compilador Keio, tá? A versão 5. Microvision 5, tá? E aí eu vou mostrar para vocês passo a passo como é que a gente cria aí um projeto na ferramenta, né? Como é que a gente escreve o código e como é que a gente faz a gravação também e o teste nesse microcontrolador, tá? Então vocês podem estar observando aqui do ladinho, ó, eu tenho, deixa eu afastar aqui a câmera. Olha o que eu tenho aqui, eu tenho um gravador, né? Um Smart Prog aqui da EONEC, tá? Um gravador já que é gravação pelo socket Text2, tá? Então a gente vai fazer aí uma aplicação bastante, digamos assim, característica de 10, 15, 20 anos atrás, tá? Onde você não tinha a gravação em circuit, tá? E você tinha que retirar o microcontrolador e você colocar então aí no gravador externo, tá? Então aqui uma aplicação bastante típica. Espero que vocês gostem desse vídeo, tá? E também ele vai servir aí como base, tá? Para outros vídeos que a gente vai estar continuando, que é a nossa série aí dos microcontroladores STM32. E eu pretendo, né? Já fiz aí um vídeo programando um STM32 com a ferramenta Keio. Então preste bastante atenção aí como eu vou criar o projeto aí para o 8051, que ele serve aí como referência para a gente também aprender a criar projetos em outros microcontroladores mais modernos e mais novos, né, da atualidade aí, ok? Vamos lá! Bom pessoal, eu já estou aqui com o compilador Microvision aberto. Vamos aprender a criar aqui passo a passo um projeto com vocês, tá? Lembrando que os passos que a gente vai estar criando para a gente desenvolver aqui um projeto no Microvision pode ser também utilizado como referência para outros microcontroladores, uma vez que esse compilador ele também é utilizado em diversos microcontroladores de diversos fabricantes, como é o caso, por exemplo, da linha STM32, né? Aqui no caso do 8051, por exemplo, do HT32 da Holtec, entre outros aí dezenas de microcontroladores, tá ok? Então os passos aí são semelhantes. Para fazer a gravação, eu vou usar esse software aqui, ó, que é o software da EONEC, tá? Um software muito robusto, inclusive, pessoal, esse software, né, de gravação junto com
o programador, né, que eu estou usando aqui, o SmartProg 2, pessoal, são programadores industriais, tá? São programadores muito robustos. Então, eu ainda utilizo bastante eles aí no trabalho, utilizo aqui no escritório, tá? Para fazer a gravação principalmente de memórias, como é o caso de 24, LC, memórias E2PROM seriais, e nesse caso aqui de microcontroladores que não aceitam gravações em circuit, tá ok? Então vamos lá. O que eu quero fazer com vocês? Fazer uma aplicação simples, passo a passo, onde eu vou controlar, por exemplo, um LED, a piscada de um LED com um botão, tá? É um exemplo simples, porém ele vai demonstrar para vocês todos os aspectos, desde a criação, né, do projeto aqui no Microvision, a compilação, a gravação, né, do microcontrolador, do firmware no microcontrolador e o teste na bancada. Então, embora seja um código simples, ele vai descrever todos os aspectos, todos os passos necessários para você criar um projeto, compilar um projeto, gravar e testar na sua placa. A partir daí, você cria as suas outras aplicações, né? E à medida do possível, assim que eu também for tendo tempo, eu vou criar outras aplicações usando essa ferramenta, entre outras ferramentas também, que é o caso aqui da gente estar utilizando o IAR, o Micro-C, o Keio, o Cosmic, entre outras ferramentas para microcontrolador, ok? Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Primeiro, vou criar aqui uma pasta, né? Eu já estava criando aqui, ó. Vamos criar aqui uma pasta de exemplos e vou dar o nome aqui para essa pasta de, vamos dizer assim, Control LED Blink. Tá? Porque eu quero criar aí um código que vai controlar a piscada de um LED. Tá? Então, deixei essa pasta, criei essa pasta. Voltando aqui agora no Microvision, eu vou aqui em Project, depois New Microvision Project. Vou escolher aqui a pasta que eu quero. Então tá aqui a pasta que eu acabei de criar, o Control LED Blink. Clico 2 vezes e vou dar um nome para esse projeto. Tá? Vou dar um nome aí de Control LED Blink, ok? O mesmo nome que eu dei aí para a minha pasta. Vamos clicar em salvar. Ele vai abrir essa janela, e essa janela, pessoal, ela vai te permitir de você escolher o microcontrolador. Você pode já observar aqui que a gente tem linha ARM, linha Holtec e linha STM32, tá? Do fabricante ST. Aqui, pessoal, só consta esses 3 fabricantes porque essa ferramenta ela permite você instalar pacotes, tá? Eu instalei apenas essas 3 ferramentas. Num outro vídeo, pessoal, eu mostro para vocês como a gente instala outros pacotes para microcontroladores. Como é o caso aqui do 8051, não é necessário fazer isso, é só necessário quando a gente trabalha com um microcontrolador de 32 bits, tá ok? A linha ARM. Então vamos aqui, ó, em Legacy Device Database, tá? Nessa linha Legacy significa que são microcontroladores antigos, tá? Por isso o nome de Legacy. Então vamos colocar aqui, ó, AT89C2051. Já aparece aqui, eu clicando uma vez nele vai aparecer as características aqui do lado direito. Vou clicar em OK. Ele vai perguntar se eu quero acrescentar ou copiar esse arquivo no meu projeto. Eu não vou precisar usar esse arquivo, então vamos clicar em não. Vai aparecer aqui do lado, pessoal, na área aqui de Project, né, na janela de Project, vai aparecer aqui o nome do meu projeto e aqui uma pasta chamada Target. Essa pasta, pessoal, eu posso deixar com esse nome ou simplesmente eu posso também aqui trocar esse nome, por exemplo, para um nome que descreva a minha placa. No meu caso, pessoal, estou usando aqui o microcontrolador numa protoboard. Então eu vou colocar aqui AT89C2051 e vou dar um nome aqui de underline proto. Tá ok? Abrindo essa pasta, eu tenho uma outra pasta que vai agrupar os códigos fontes, tá? Então clicando mais uma vez aqui, ó, eu vou dar um nome simplesmente de source,
tá? Porque é aqui que vai ter todas as funções, né? E também a função principal, que é o caso do main. Clicando aqui em cima, pessoal, na pasta de cima, botão direito, eu vou adicionar uma outra pasta, tá? Então tá aqui, ó, adicionei. Clicando aqui, vou renomear ela novamente. Vamos dar o nome aqui de include. Então o que eu estou fazendo? Estou preparando o meu ambiente para aceitar todos os arquivos que eu preciso para desenvolver o meu código fonte, tá? Os arquivos de código fonte e os arquivos que são chamados de header files, arquivos de cabeçalho, que são normalmente colocados numa pasta chamada include. Clicando aqui, pessoal, agora em Source, com o botão direito do mouse, vamos adicionar um novo arquivo. E vamos escolher aqui, dentre essas opções, a primeira opção, que é a linguagem C. Vamos dar um nome para ela, de main. Tá? Não preciso colocar a extensão .c, porque já é um arquivo que eu escolhi de linguagem C. Vamos clicar em add, e ele já adicionou aqui para mim, então, na minha pasta Source, o meu arquivo main.c. Tá ok? Clicando agora aqui na área de texto, na edição de texto com o botão direito do mouse, eu já vou incluir aqui, ó, um include reg 2051.h, tá? Que é um arquivo aqui, deixa eu abrir aqui a fonte, aumentar a fonte, que é um arquivo de definições dos registradores do microcontrolador, tá? Então, se eu clicar com o botão direito aqui em cima desse arquivo e mandar abrir ele, a gente vai abrir aqui um arquivo que contém, né, as definições dos registradores de funções especiais do microcontrolador, tá? Por exemplo, a porta, né, a porta P1 do microcontrolador, ela tem o endereço 90. Então é mais fácil eu chamar, né, no meu código, eu chamar por P1 do que eu chamar pelo endereço 90, tá ok? Então esse arquivo, ele vai simplificar o acesso aos registradores de funções especiais, tá ok? Voltando agora aqui, então, na minha função principal, né, no meu arquivo da minha função principal, eu vou acrescentar aqui um void, né, main void. Vamos abrir e fechar aqui as chaves e vamos colocar então aqui um loop infinito. Para o pessoal que não está habituado com essa, digamos, essa estrutura, né, de código, eu explico, né, de uma forma meio que semelhante ao Arduino, tá? Antes do while eternamente verdadeiro, né, qualquer código que você venha colocar aqui antes do while representa a função setup do Arduino. E a função loop significa tudo que eu colocar aqui dentro da estrutura while eternamente verdadeira. Tá ok? Bom, uma vez feito isso, pessoal, vamos então agora colocar aqui um outro arquivo, tá? Que eu vou chamar de arquivos de include, tá? Um arquivo que eu vou colocar uma função de delay. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima do include e vou adicionar um novo arquivo, tá? Como se trata de um arquivo de cabeçalho, eu vou escolher aqui o header file e vou dar o nome para esse arquivo de delay. Também não preciso colocar a extensão .h. Clicando aqui, ele já abriu para mim. Vamos então agora prototipar uma função aqui, ó. Então aqui eu vou colocar como protótipo de função, protótipo de função. Vamos colocar aqui uma função chamada delay e vamos colocar como argumento nessa função um long int vezes ponto e vírgula, tá? Então este protótipo de função, ele serve então como declaração daquela função que a gente vai estar utilizando. Posso salvar esse arquivo e agora aqui eu preciso chamar essa função, tá?
Para que eu possa chamar, né, e utilizar a função que foi declarada dentro do arquivo delay.h, eu preciso incluir esse arquivo, então, no meu arquivo main. Então vamos colocar aqui include, entre aspas, vamos colocar delay.h, tá? Lembrando que na linguagem C, toda vez que eu coloco, né, o nome de um arquivo entre aspas, significa que esse arquivo se encontra na pasta do seu projeto. Quando a gente coloca aqui, né, um include, né, um arquivo entre os símbolos de menor e maior, significa que o compilador irá buscar esse arquivo na pasta de instalação da ferramenta, do compilador. Então aqui, ó, nessa primeira linha, o compilador busca esse arquivo reg2051.h na pasta de instalação da ferramenta. Aqui embaixo, o compilador vai procurar o arquivo delay.h na pasta na qual encontra-se o seu projeto, ok? Preciso colocar agora a definição dessa função. Então, a definição são funções, né, em linguagem C, né, não em arquivo, né, com extensão .c. Então vamos clicar aqui em Source, botão direito novamente, clicar em adicionar, vamos escolher novamente aqui um arquivo e vamos colocar agora um nome aqui de delay, tá? Pronto, então agora eu tenho um arquivo aqui que eu criei, que era o de cabeçalho, e criei agora um arquivo que eu chamei aqui de definições das funções, tá? Então vou colar essa função aqui, porque ela pressupõe que é da parte do protótipo. Abre e fecho chaves e eu vou colocar o que essa função vai fazer. Então a definição, ela mostra o que a função faz, né? Então eu vou criar aqui uma temporização, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, vezes menos menos ponto e vírgula. O que essa função está fazendo? Ela pega o valor de argumento, que é um long int, né? Enquanto esse valor for diferente de 0, ele aguarda, né? Ele simplesmente espera, não faz nada, e depois decrementa, tá ok? Então vamos salvar esse aqui, e agora eu já posso chamar essa função aqui no meu código, tá ok? Mas antes de chamar essa função, eu preciso trabalhar com as portas, tá? Então eu vou definir aqui no meu código duas portas, dois pinos, tá? Então eu vou fazer assim, ó, define LED1 como sendo, né, a porta P1.0, tá? Então aqui eu posso dizer que o LED1 está conectado no pino P1.0, tá? Que é definido aqui, ó, o P1_0, ele está definido aqui, ó, pessoal, S-bit 1_0, P1_0, que é 90, tá ok? Então eu estou chamando isso aqui de LED1. Da mesma forma, eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um define, vamos chamar de SW1, que vai ser a minha chave, tá? A minha chave, pessoal, voltando aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês o microcontrolador. Então, o LED vai ficar ligado neste cara aqui, ó, P1.0, e a minha chave vai ficar ligada na P3.5. Então, ó, P3_5 vai ser, então, a chave. Chave 1 está ligada no pino P3.5, ok? Agora, pessoal, que eu já tenho definido o meu delay, os meus pinos de entrada e saída, LED 1 e a chave, eu vou fazer o seguinte, ó, if SW1 for igual a true, né, ou seja, se ele tiver em nível lógico 1, ok, se, vamos dizer assim, que essa condição é a condição dele pressionado, se, tecla
pressionada, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o LED 1, tá? LED 1 igual a 1, certo? Na verdade, vou fazer diferente, ó, que eu quero piscar o LED, né? Então, eu vou abrir chaves, fechar chaves. Vou colocar aqui um else para uma condição contrária, tá ok? Uma condição contrária. E vou fazer o seguinte, então, olha só. Quando eu pressionar esse botão SW1, eu quero que ele fique piscando o LED, tá? Então, vou fazer assim, ó. Vou colocar, então, o LED 1 em 1 e vou chamar a minha função delay, colocando aqui um valor, por exemplo, aqui de 10.000. E depois vou apagar o LED 1, terminando com ponto e vírgula, e vou chamar aqui a minha função delay novamente. Ok? Então, olha só. Quando eu pressionar a minha chave, ele vai ligar o LED, aguardar, desligar e desligar e aguardar novamente. E aí ele sai da minha função, da minha chave, né? E volta a testar, tá? Também aqui, caso contrário, se a chave não estiver pressionada, eu simplesmente desligo o LED, tá? Vamos fazer dessa forma aqui, ó. Desligo o LED. Claro que, pessoal, existe uma forma mais eficiente de fazer isso, tá? Inclusive vou fazer essa forma para vocês aqui, ó. Essa é uma forma mais didática, né? E mais fácil de compreender. Uma outra forma de você fazer isso aqui é desse jeito. Vamos apagar aqui novamente, ó. E vamos fazer o seguinte, ó. Enquanto a minha chave S1, né, enquanto a minha chave S1 for 1, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o estado do LED. Então eu vou chamar aqui, ó, LED 1 SHOR 1. Tá? Então ele vai trocar o estado desse LED. Ok? Tudo bem? E aí vou dar aqui um delay. E aqui fica mais elegante dessa forma, ok? Se eu soltar, então, aqui a minha chave, eu quero simplesmente desligar o LED. Então tá aí, ó, desliguei o LED, ok? Enquanto, chave pressionada, fica trocando o estado, ou seja, fica piscando o LED, né? Então eu vou colocar aqui, ó, enquanto pressionado, pisca o LED. O LED. Aqui soltou, apaga o LED, né? Então aqui soltou, apaga o LED. Ok? Podemos compilar. Para compilar, pessoal, a gente vai fazer isso aqui, ó, em build. Podemos verificar aqui embaixo que não tem nenhum erro, tá? Vamos agora aqui, ó, do lado em Options for Target. Vamos confirmar aqui se ele está com 80C2051, tá? O Target aqui, ó, na aba Target, vamos mudar aqui o clock, né, para 12 MHz. E vamos na aba Output habilitar o Create Xfile, dando um OK e compilando novamente, ó. Ok. Já compilamos o programa. Agora o que basta é a gente gravar esse programa, então, lá no nosso microcontrolador. Para isso, vamos abrir aqui o EUNEC. Abrindo o EUNEC, vamos clicar aqui em abrir. Vamos até a pasta onde foi criada o código. Ele se encontra aqui em
na pasta do projeto, Objects, e está aqui o arquivo em hexadecimal. Lembrando que eu tenho que colocar aqui o tipo de arquivo para poder aparecer, ó, tá? Intel X File. Vamos clicar aqui em abrir. Ok, vamos clicar agora aqui em programar. E agora vamos lá para o meu código, né? Na verdade eu vou colocar aqui um microcontrolador. Deixa eu colocar aqui ele no gravador. E vamos colocar aqui para gravar. Então tá aqui, ó. Ok, feito a gravação lá no microcontrolador. Vamos então agora pular para aqui a bancada, aqui do lado, e vamos ver o funcionamento aqui do nosso circuito. Vamos lá. Pessoal, já fiz a gravação então aqui do nosso microcontrolador, o AT89C2051. Vou arrancar então ele aqui do gravador e vamos colocar então ele aqui, ó, agora no nosso circuito, tá? Lembrando aqui que já está tudo desligado, então vamos colocar ele aqui novamente, ó, tá? Tomar cuidado para não colocar no lugar errado. Vamos ligar a nossa fonte. A fonte que eu estou utilizando é essa Rigol aqui, tá? Alimentação aqui de 5 volts. Clicando aqui, ó, tá ligado, 10 mA. Vamos ver agora o circuito funcionando. Então, ó, olha só, aqui nós temos um microcontrolador. Vou aproximar aqui para vocês, ó. Temos aqui o microcontrolador. Temos aqui o circuito com o LED, tá? Pessoal, um detalhe aqui importante é que toda a linha 8051, ela não tem, ela não pode fornecer corrente alta, tá? Os pinos, né, do microcontrolador 8051, eles são construídos de uma forma diferente dos microcontroladores atuais, né? Por isso que a gente não precisa configurar, né, os pinos do microcontrolador como entrada ou como saída, tá? Eles já trabalham de uma forma diferente, e isso faz com que a corrente que um pino de um microcontrolador 8051 pode fornecer é muito baixa. Por isso que eu tive que colocar então aqui um drive com um transistor, tá? Então colocou aqui, para poder acionar um LED, eu tive que colocar um transistor, né, como chave, e na base do transistor eu coloquei aqui então um resistor, tá? Para poder justamente então ligar e desligar o LED, tá ok? Aqui está o LED, aqui está o transistor, e aqui, pessoal, tá um fiozinho, né, que eu colocando aqui então, simulando a minha chave, ele tem que piscar o LED, né? O LED está ligado aqui, ó, nesse pino, que é o pino 1.0, e aqui, ó, no pino 3.5 tem um resistor de pull down, e eu vou colocar aqui um nível lógico 1, tá? Então, já está ligado à fonte. Posicionando aqui, ó, a chave, a gente pode perceber que o LED pisca, ok? Tirando a chave, ele apaga. Então, ó, piscando o LED, tirando a chave, ele apaga, ok? Mais uma vez, aqui, piscando. Vou tirar no momento que ele liga o LED, ó, tá? Então não importa, pessoal, qual o estado que eu tiro a chave, se o LED está ligado ou desligado, ele vai sair daquela rotina while e vai imediatamente apagar o LED. Ok, pessoal? Então tá aí mais um vídeo para vocês, um vídeo aqui um pouquinho de nostalgia, tá? Já que estamos trabalhando com um microcontrolador bastante antigo, mas que tem aí uma tecnologia que ainda se usa hoje, pessoal, e é muito robusto, tá? E, dica de passagem, pessoal, é muito gostoso trabalhar com a linha 8051, tá ok? Um grande abraço e vejo vocês aí num próximo vídeo, pessoal. Grande abração!